E aí, minhas amigas e meus amigos do AgroNewsCast, como é que vocês estão? Tudo bem? Vendendo bastante, produzindo muito? É importante para a gente que você aproveite o conteúdo do AgroNewsCast para fazer negócios cada vez melhores. Nós estamos chegando hoje no 6º episódio e, como nós prometemos, hoje é dia de falar sobre a venda de combos e pacotes. Eu estava uma vez assistindo uma palestra e um professor de marketing comentou o seguinte, que a oferta do combo, da batata frita a mais, a oferta do refrigerante em tamanho maior, chega a representar quase 30% do faturamento do McDonald's. E é por Isso é isso. impressionante. E é por isso que eu tô aqui recebendo meu amigo Ó, Beto. Pedro. Como é que você tá, Betão? Jóia, e você? Tudo bem? Como é que tem Correndo o passado? campo. Não pode parar. Relacionamento com os franqueados aí a mil. A mil, não pode parar. Agora temos aí a audiência garantida do seu Alberto, né? Tá lá. Sempre lá assistindo a gente. Que bacana. Senão puxa a orelha dele Que também. bacana, que bacana. Ô Beto, mas você sabe que é verdade? Esse negócio, né? Já virou uma mentalidade, um mecanismo cerebral de que o combo, o pacote é vantajoso, né? Sim. E no caso da Agro, parece que ele é mesmo, né? O pacote tem uma construção de forma a levar, a levar o cliente a comprar mais de forma vantajosa. Sim. Quando a gente fala em combo, quando a gente, lá atrás, acho que no segundo ou no terceiro episódio, quando a gente fala das visitas, né? Eu entrei para dentro, porteira dentro, eu passei porteira Isso. dentro. Observa, a gente fala em observa. Isso. Observa o negócio desse produtor, observa o que acontece dentro dessa propriedade. E é aí que você desperta a questão do combo. O que eu vou oferecer para ele? Então, como nós temos diversas soluções para oferecer ao produtor, e aí a gente começa a definir qual que é o combo a ser oferecido. Qual que é a vantagem que ele vai ter? Qual que é o ganho a mais? O que eu consigo fazendo a sinergia de dois produtos? Qual que é a vantagem que eu trago para esse produtor? Qual que é o que eu aumento na rentabilidade dele? E isso a gente está falando em tudo. Eu falo desde a parte de fertilizante, desde a parte de lavoura. A gente tem como trabalhar isso. E na parte de nutrição animal, na parte da saúde animal, no desenvolvimento, no desempenho desses animais, a gente faz esse trabalho em cima desses combos, não só para aumentar o market share, Isso, market share. o market share, e aí a gente... Tem dois conceitos importantes aí. Um deles é o market share, que é a participação de mercado. Sim. O outro, que é muito importante, que se usa muito no marketing, é o chamado share of customer, que é quando você cresce a sua participação no cliente. Exatamente. O cliente, ele já gasta com você, ele vai passar a gastar mais se aumentou a participação no investimento. E eu passo a representar mais, a minha representatividade dentro do mercado Isso. dele começa a ser maior. Exatamente. Né? E aí, isso é muito interessante. E quando a gente falou no programa anterior de amizade, de confiança, isso tudo vai crescendo junto. A minha entrada dentro dessa propriedade, de eu levar soluções, é justamente isso. Eu começo a olhar a propriedade dele, não é porque ele produz leite, que é só as vacas em produção. Eu tenho que olhar o rebanho todo, eu tenho que olhar como é que é a lavoura dele, eu tenho que olhar como é que são as passagens dele. E aí eu passo a levar soluções. Algumas soluções, elas vão ser sazonais, né? Alguns combos vão ser sazonais e outros vão ser anuais, né? Mas é entender e levar. E o que é o interessante do combo? Interessante é que eu vou levar uma solução para esse produtor que ele não vai ter um trabalho adicional para oferecer isso para o animal, para colocar isso na lavoura, porque ele já tem o pessoal lá trabalhando. Em contrapartida, o franqueado, o vendedor que está na ponta, ele vai aumentar a rentabilidade dele. Ele acaba tendo um aproveitamento muito melhor daquela viagem. A gente sabe o custo que é você pegar um carro e bater porteiro e conversar. Isso tem um custo. E eu tenho que fazer isso valer. Eu tenho que levar soluções justamente por isso. Eu melhoro o trabalho dele. Esse produtor ele vai ter um trabalho que vai render mais,
Porque ele já tem aquela mão de obra, ele já está fazendo uso daquela mão de obra, aquilo já é um custo para ele, então eu levo mais soluções no mesmo custo fixo, porque ele não vai ter um custo fixo aumentado, né? Verdade. E isso tem que ficar impresso para ele. Não, eu estou levando tudo, o produto de nutrição animal, as soluções que a gente tem para ectoparasita, para produção, para melhoria de desempenho, é tudo via coxo. Então ele já tem o custo fixo daquele funcionário. Em contrapartida, se ele leva um produto, vamos falar em controle de ectoparasita. Se eu levo um produto para melhoria de desempenho e ele compra um carrapaticida, por exemplo, são duas atividades diferentes, são dois momentos diferentes, são duas paradas diferentes. Então, assim, eu posso racionalizar ainda mais a mão de obra dele, melhorar o desempenho dessa mão de obra dele e, além disso tudo, eu levar mais resultado para esse produtor no momento, numa facilidade, naquele momento, e aumentar o ganho que eu tenho junto com ele, além do desempenho dele, né? Você sabe uma coisa que eu percebo? Eu trabalhei a vida inteira com vendedor, né? Sim. Sempre treinando o pessoal de vendas, e eu gostava sempre de dizer o seguinte, olha, quando você for lidar com combo, com pacote, você sabe que aquilo vai te beneficiar porque vai aumentar o teu ticket. Só que lembre-se de uma coisa, o combo e o pacote é do cliente. Sim. A vantagem é para o cliente. Exatamente. Nunca pode ser um negócio para você. Não é um negócio bom para mim. Em venda, a gente tem que tomar o cuidado para nunca entrar naquela de compra aí para me ajudar. Isso acontece muito. Né? Meu Deus do céu. Me ajuda, compra mais esse aqui. Não é me ajuda. Eu não tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para tirar um benefício exatamente. real de um produto que eu compro da Agro. O senhor já está usando produto, vamos adicionar mais esse junto, que é para melhoria, que é para dar mais desempenho, é para dar resultado. Benefício firme, ou seja, o combo é vantagem para ele, não para mim. Para ele. Muito bom. E o combo ele tem que ser, por isso que eu falo, olha a propriedade como um todo. Porque hoje a gente não tem um combo pré-definido. A gente tem algumas dicas que a gente dá. Sim. Mas o combo ele vai ser diferenciado de uma propriedade para outra, de um momento para o outro. Sim. Então, entenda a propriedade, entenda o produto, né, para a definição desses combos. Legal. Roberto, por que é importante a gente ficar atento às oportunidades de venda de combo e pacote, né? Então, por exemplo, eu estou lá, estou conversando, eu estou com foco num determinado produto, mas eu percebo que se eu construir um combo para aquele cliente, eu vou beneficiar não uma área da propriedade, mas duas, né? Qual que é a importância de ficar ligado nessa oportunidade durante a conversa? Às vezes o próprio cliente conversando, ele te dá as dicas? Dá bastante, né? Isso aí isso acontece muito. Nesse tipo de conversa, a hora que você desperta, surge aquele ponto de luz que você fala, não, eu tenho mais essa solução para oferecer para ele. Né? Aqui cabe uma compra. Aqui cabe uma compra diferente, aqui cabe... Primeira coisa, quando a gente fala em rebanho, eu sempre tenho que pensar nas gerações que estão vindo. Né? Então, eu estou propondo para ele melhorar o que ele já tem. Mas por que essa melhoria não pode ser desde o nascimento? Do que vem aí. Eu trazer essa geração mais bem preparada, as próximas matrizes, os próximos animais que vão ser engordados. Então, eu tenho que começar a observar isso tudo. Se eu tenho uma lavoura e ele vai fazer, e eu faço uma aplicação de um determinado fertilizante, por que não colocar um condicionador de solo que vai fazer o aproveitamento desse fertilizante ser ainda maior? E é isso que tem que despertar. Né? Eu estou te entregando um produto que ele vai te trazer um benefício numa determinada categoria, num determinado momento, mas eu tenho outros benefícios que pode talvez afetar não só essa categoria trabalhada, mas tudo aquilo que depende do futuro da propriedade, que a propriedade depende do futuro daqueles animais. Então eu posso trabalhar um mix com ele pensando lá na frente. E isso o produtor ele começa a entender o seguinte: eu tô avançando no meu rebanho, eu não estou preocupado só com as minhas vacas de leite, só com meus animais que estão em terminação. Eu estou buscando resultado lá atrás, eu estou investindo. É igual um produtor quando ele faz o seguinte: eu vou preparar esse solo para plantar no que vem. Né? Eu vou fazer a correção desse solo para o próximo plantio. Ele está pensando lá na frente. Ele está pensando no resultado. E nos animais é a mesma coisa. Ele não precisa hoje, mas já está dizendo mas que vai precisar. Ele já está se precavendo disso. Sim. Nos animais é a mesma coisa. Né? Então eu consigo, através de combos, levar isso.
além de combos imediatistas, né? Igual quando eu falo em controle de ectoparasita. Sim. Se eu sei que o problema com ectoparasita ele impacta diretamente na produção, não adianta eu trabalhar um produto para aumentar a produtividade se eu estou tendo uma infestação. Temos que trabalhar tudo. Entendi. E quando eu tenho carrapato em um lote, você pode esperar que você tem todos. Tá aí a oportunidade de combinar. Aí é a oportunidade de combinar. Aí a gente está falando em aumentar ticket médio. Aí sim. Aí sim, aí eu começo a trabalhar, eu aumento a participação dentro da propriedade, né? Eu começo a ter uma importância maior naquela propriedade. E isso deve ser trabalhado assim, olha, eu tenho, né, uma oportunidade aqui que é muito boa para o senhor. Sim. A gente está falando aqui do produto A, mas eu vejo que o senhor vai precisar muito rapidamente do produto B. Perfeito. E se a gente fizer um pacote dos dois aqui, ou um combo dos dois, eu consigo um valor melhor nos dois. Exatamente. E é isso mesmo. Né? E eu faço uma venda melhor, né? E é sempre aquele negócio, como você falou, Furquim, não é para me ajudar. Não é eu estou te levando solução. Eu estou trazendo solução para a propriedade. E não é um negócio para... não é aquela questão assim, não, eu quero aproveitar, eu quero tirar... Não, é para levar solução mesmo. Eu estou levando solução. Eu estou vendo que você tem esse gargalo dentro da propriedade, nós precisamos encerrar isso, nós precisamos resolver isso. Né? E não dá para a gente ficar igual cavalo de carroça com tapa aqui e só olhar para aquilo, só olhar para aquilo. Não, tem que olhar como um todo. Um todo. Agora, Beto, exemplos de combos e pacotes que a gente poderia dar, né? Vamos falar de alguns combos e pacotes que a gente poderia formar no dia a dia, tá? Eu sei que não tem nada assim pré-formatado, mas o que você sugere? Vamos que falar... os nossos colegas franqueados poderiam oferecer de forma vantajosa e inteligente? Um produto que eu gosto muito de trabalhar junto, sempre. Qualquer um que seja, quando a gente fala em bovino, né? Eu gosto muito de trabalhar qualquer produto que seja promotor de desempenho junto com um produto para controle de ectoparasita. Esse é o primeiro. Esse é o primeirão. Esse é o primeirão. Eu vou vender o AgroLeite, eu vendo Comproten junto, que é para controle de Comproten. Que é um problema... eu estou numa região que eu não tenho problema com carrapato, mas você tem mosca do chifre, você tem berne. Tá. Eu estou um problema que eu tenho problema com os três, né? Esse é uma coisa... Então, AgroLeite, nesse caso, mais Comproten funciona. Funciona. Então, eu tenho um produto que é para melhorar o desempenho dos animais e limpar esses animais desses ectoparasitas, né? E o que é interessante no ectoparasita? Às vezes você pega rebanho, por exemplo, vacada de engorda, né? A vacada que está no momento de cria. Às vezes a mosca do chifre, ela perturba tanto que o boi, ao invés de cobrir as vacas, ele está lá se abanando para se livrar das moscas. Coitado. Então você começa a ter falta de desempenho. Então a gente não tá... E isso gera um prejuízo para o produtor. E aí a hora que eu começo a ampliar a minha visão, quando a gente fala em combo, aí eu começo a ver as categorias dentro da propriedade. Sim. Eu tenho bezerro, eu tenho novilha, eu tenho animal que vai entrar em reprodução. Recria. Cria, recria, aí eu tenho vita. Eu tenho produto para cavalo, ele depende de um cavalo para trabalhar. Você quer ver um combo legal que já saía bastante? Uhum. Eu tenho um produtor que mexe com gado de corte e ele tem cachorro. Sim. Cachorro. Eu tenho um suplemento que é disponível, que é só para cachorro de trabalho, que chama AgroDog Absoluto. Aqui. Olha ele. Né? Esse produto ele foi desenvolvido pensando no cachorro de serviço. O cachorro que trabalha, o cachorro que... E você pensa, esse animal, geralmente, ele tem a alimentação dele é mais simples. Né? Às vezes é um pouco mais negligenciado. É um animal que ele desempenha um papel quase de um funcionário. Ele ajuda a fechar o gado, ele ajuda a cercar os animais. É verdade. Então eu tenho um produto que é para melhorar o desempenho dele. Então assim, eu consigo até formar esse combo pensando no pet que está ali dentro. Pensando no cavalo de trabalho. A gente sabe no animal de serviço de uma fazenda, o que é o correto? Pelo menos cada funcionário ter 3 animais. Sim. Aí ele trabalha um dia e descansa 2. Então ele vai fazendo esse rodízio dos animais. Então eu tenho um produto que ajuda esse animal a se recuperar mais rápido. Né? Que é a gente tem da linha Horse, a gente tem o Horse Premium, que ele tem esse papel. E isso então a gente pode montar esse combo, a gente não tem limitante, não tem limite. Pode ter 3, 4, 5 3, 4, 5. Eu começo a visualizar, mas o senhor tem cavalo, o senhor tem um cachorro trabalhando. Então a gente consegue. O senhor tem. Eu estou na época de final de ano, o senhor tira leite, mas engorda, vende leitão no final do ano. Vamos pôr junto produto para leitão. E aí você começa a fazer combo com categoria. Né? Eu estou te trazendo isso, mas eu também estou pensando nisso.
né? E aí você já está trabalhando em categoria diferente, mas levando a vantagem. Você já está fazendo... mostrar isso, né? Que a nossa empresa, ela olha para o macro. Para o macro, ela exatamente. olha para tudo que existe aqui na sua propriedade. E é isso. E a gente tem... E essa parte de combo, ela tem que ser trabalhada. E isso, para quem está na... Para o produtor é vantajoso, que ele começa a conhecer. Eu já vi muito produtor falar, eu nem sabia que vocês tinham isso. Porque às vezes o franqueado esquece de falar. Às vezes ele nem conhece o produto. Né? Eu não sabia que vocês tinham um produto desse. Né? E tem a vantagem de você aumentar o rendimento do... Você me chamou a atenção para um negócio bacana agora, que é assim, ó. Ao invés de eu ficar falando do produto 1, do produto 2, do produto 3, quando eu mostro o combo, eu tenho a oportunidade de mostrar de uma vez. Sim, né? Você ganha tempo. Eu ganho tempo porque eu falo, ó, a nossa empresa, ela pensa em tudo que a sua propriedade precisa. Por isso que a gente tem o produto para o seu cachorro de trabalho, a gente tem o produto... Blá, 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 blá. O cara fala, pô, de uma vez ele descobre que o seu portfólio é rico. Exatamente. Né? E em contrapartida, o produtor, ele que está do lado de lá, ele começa a ver que a empresa não é qualquer coisa. Ele fala, não, esses caras pensaram. Eles estão trazendo várias soluções que muita gente não traz. E isso é muito comum. Você chegar, você recebe um vendedor na propriedade e ele está focado só naquilo. Beleza, e meus outros problemas na propriedade? Né? Por isso que eu falo. O vendedor ele não pode ser só, ele tem que ser um consultor. Ele tem que ser um cara que leva a solução para o produtor. O produtor está cansado do cara que vai lá só para vender, essa relação compra e venda. Isso não tem que existir, não tem que existir, mas existe, tem que existir a venda e a compra e a venda. Mas a relação não pode estar limitada nisso. Né? Eu tenho que ser um facilitador. Eu tenho que ser um facilitador para esse produtor. Eu tenho que levar a solução. Agora, Beto, o produtor não pode descobrir depois que ele pagou o mesmo preço e que não teve vantagem nenhuma, certo? Tem que ter vantagem. Sim. O combo pacote, o princípio fundamental é eu fiz um bom negócio. Sim. Eu paguei um valor mais considerável para comprar em bloco, para comprar um pacote. Me diz aí agora, é vantajoso mesmo comprar da Agro em combo ou pacote? O franqueado precisa honrar isso, ele precisa compreender que oferecer um desconto para quem compra mais é inteligência? Porque o que o franqueado tem que entender? A hora que ele faz, ele vende um combo, ele está fazendo uma venda na mesma visita. Aquele custo de deslocamento para ele foi somente... Ele teve aquele... Ele não está... Cada vez que ele voltar e oferecer um produto, então o custo dele acaba sendo menor. Foi pulverizado o custo dele. Foi pulverizado o custo dele. E ele consegue oferecer... E aí ele consegue trabalhar desconto para gerar essa vantagem. Pode ser desconto, pode ser um prazo. Isso o franqueado ele tem total liberdade para... Ó, eu vou te dar um preço melhor nesse produto. Isso ele tem total liberdade de trabalhar. Isso ele sabe qual que é o... Aonde que estão os custos dele, qual que é... Mas essa vantagem ela tem que existir porque para ele é vantajoso. Para quem está fazendo a venda é muito vantajoso. Eu fui mais eficiente. Eu fui fazer uma visita que era para eu vender um cria e recria, eu vendi cria e recria, agrovita mais próten. Para ele é muito mais vantajoso. Ele começa a ter rendimento. Então, se eu tenho um rendimento maior, eu tenho capacidade de oferecer um preço melhor. Né? E isso, o franqueado, ele tem total capacidade de decidir. Se ele tiver dúvida, a gente está aqui para ajudar ele. Eu quero oferecer um combo nesse valor. Perfeito. E se ele perceber que os produtos contribuem com ele de fato, lá vem receita recorrente. Não, e aí 3, 4, 5 produtos diferentes. E o que acontece? Vamos falar da engorda. A engorda a gente consegue... A gente tem engorda Quando a gente fala em animais confinados, engorda, a gente tem uma concentração de animais confinados, principalmente agora a partir de março até outubro. Né? Ok. Se esse vendedor, esse franqueado, ele focar, por exemplo, só na engorda, vai chegar de outubro a março, ele vai passar fome, ele vai passar aperto. Ele não pode estar limitado. E a hora que ele começa a oferecer combo, ele desperta isso no produtor, leva o produtor às vantagens, leva o portfólio que a empresa tem, e ele fecha, e aí ele começa a ter recorrência. Né? Porque a propriedade dele não é só engorda, tem um monte de coisa envolvida. Né? Eu posso chegar num período das águas, num pré-plantio, e fazer um combo de nutrição animal com nutrição vegetal, nada impede. Vai no foliar também. Vou no foliar também. Né?
Eu sei que o produtor vai fazer, por exemplo, ele está no período que ele vai fazer uma calagem, né, aplicar um calcário no solo para elevar o pH, diminuir a acidez desse solo. Eu tenho um produto que pode ser aplicado junto, como o AgroHumic, que ele tem o papel do quê? De melhorar a eficiência dessa calagem, de melhorar a retenção de nutriente pelo solo, de melhorar a disposição desse nutriente para a raiz. Então eu faço aplicação oportunista, eu entendo. Então eu estou trabalhando com os animais, eu falo, esse mês eu tenho como, se o senhor trabalhar com a AgroHumic, que está num preço diferenciado, num preço melhor. O senhor já vai fazer a aplicação do calcário, não vai ter um custo adicional para a aplicação. Aproveita esse momento, porque é esse momento que a gente está tendo essa condição. E tem que trabalhar esse tipo de argumentação. E realmente é vantajoso. A gente não está falando só de preço, estou falando de colocar o produto no momento certo. É verdade. Não adianta eu chegar para ele, um AgroHumic, por exemplo... Está exemplo... demonstrando conhecimento, Não está adianta... integrado ao negócio do cliente. Perfeito. Não adianta eu levar um produto para ele no momento que ele não tem um uso do maquinário para fazer a aplicação. Vou gerar um outro custo para ele. Então eu tenho que aproveitar esse time que acontece durante o ano em diferentes ocasiões na propriedade. Sim. Por isso que tem que entender a propriedade, entender produto, conhecer a propriedade, conhecer a atividade, né? E para poder formar esses combos aí para levar para o produtor. Conhecimento não ocupa espaço e nos transforma em pessoas cada vez melhores. Né? Verdade. Quanto mais a gente aprende, melhor. Agora, Beto, me diz uma coisa, como é que fica a estocagem do combo? Tá. Né? Essa linha de produtos da Agro, ela precisa de cuidados especiais de estocagem? Então, por exemplo, eu vou fazer uma compra de um combo porque eu estou vendo que eu vou usar uma quantidade maior. Eu vou ter problema para estocar? Eu sei que são embalagens pequenas, Sim. na maioria dos casos, mas eu tenho problema com umidade, eu preciso de um espaço. Como é que funciona isso, linha geral? Vamos falar vamos falar da estocagem de dois modos. Isso na propriedade e no franqueado, né? A questão da estocagem, quando a gente fala da parte de nutrição, tanto foliar como na nutrição animal, os únicos cuidados que a gente tem é o seguinte: umidade e temperatura, né? Então, geralmente eu gosto de estocar o produto ele um pouco mais elevado no nível do solo, seja num pallet, num estrado, em cima de alguma coisa que, se entrar alguma umidade, não vai pegar no produto, que é para eu garantir a qualidade, apesar que o produto ele é muito bem protegido pela embalagem. Né? A própria embalagem é uma proteção muito grande, mas a gente sempre fala para o produtor armazenar num local seco e fresco, sem incidência solar direta, né? Mesma coisa para o fertilizante, né? A estocagem para quem vende tem que ter esses cuidados de esse produto ele não ter cuidado com umidade, não ter. Só que o fertilizante ele já entra numa normativa diferente. Para quem vende tem que ter o EC, que ele é uma autorização para eu estocar esse produto, que ela é citada pelo mapa, sim. que é eu para ter isso dentro da zona urbana, esse fertilizante que vai ser revendido, né? Até para o franqueado que quiser tirar o EC, a Agro ela presta esse serviço também. Na propriedade precisa? Na propriedade não, é só para quem revende. Entendi, né? entendi. Então, mas EC por quê, Beto? É uma sigla. É uma sigla, né? Tá. Mas eu até o final, é coisa simples, eu vou lembrar. Mas os cuidados de estocagem é muito simples. Não, é uma coisa tão banal. Não, mas é uma coisa super simples, tem que saber. É o EC. E o pessoal da Agro de Suporte, ele presta esse serviço, né? Legal. É lógico que tem um custo, mas é muito mais barato do que nos outros os outros escritórios que prestam esse serviço. A gente tem um valor muito mais baixo, que é voltado só para o franqueado mesmo, para quem quer tirar. Mas a estocagem, no modo geral, é muito simples. Eu não tenho... A gente só orienta não pegar umidade, não pegar incidência solar, porque tem vitamina que ela pode volatilizar, então não deixa direto a luz do sol bater. Mas mesmo que bater a luz do sol, eu tenho... A embalagem ela é formada por duas... Eu tenho a embalagem, essa embalagem final, e dentro eu tenho outra embalagem. Então ele está dentro de outro saco aqui dentro. Está muito bem protegido. O produto é muito bem protegido, né? Que às vezes o produtor pergunta... Quer dizer, é só precaução. Só precaução. E às vezes também porque a umidade às vezes pode alterar a coloração da embalagem, fica uma coisa feia de se apresentar. Lógico. Né? E às vezes o produtor pergunta muito por que embalagem de 1 quilo. Né?
Eu gosto muito da embalagem de 1 quilo. Isso é até uma dica pro franqueado, que às vezes se algum produtor, por que a embalagem de 1 quilo? Primeiro pela qualidade do produto, né? Eu não preciso abrir um saco maior e esse saco fica aberto. Depois. E esse saco ele vai ficar sujeito ao tempo, às vezes ele vai perdendo qualidade, né? E 1 quilo já é unidade de uso, praticamente. E outra coisa, imagina um funcionário numa propriedade um pouco maior, que eu tenho várias pastagens que ele tem que percorrer ao dia. Ele põe isso na baldrana ou no alforge, na série, ele leva para onde ele quiser. Sim. Ele não tem que carregar um saco de 30, de 10 quilos e dividir. Vai ter que colocar em cima de uma caminhonete. Não, isso ele leva no arreio, né? Então, facilita a mão de obra. Foi pensando justamente por isso, eu manter a qualidade. Então, eu tenho... Porque quer ver um produto que perde um pouco a qualidade? Um exemplo? A gente coloca um palatabilizante, né? Um aromatizante. E esse aromatizante é justamente para atrair o animal. Por exemplo, o produto para cavalo, se eu colocar ele puro, o animal come, né? A recomendação é colocar junto à ração, mas se eu colocar puro, ele come. Porque ele tem um aroma que atrai o animal, e o animal ele acaba aprendendo, ele acaba tendo atração por esse produto, ele acaba comendo, ele aprende. É até engraçado que às vezes você tira o produto e ele não quer comer, porque ele sente falta do cheiro e tal. Só que o aromatizante, ele é um produto que após aberto, você começa a perceber que ele começa a perder aquela essência. Ele vai diminuindo o cheiro. Então, assim, a hora que eu mantenho embalagens menores, eu garanto uma qualidade maior. Ou seja, da embalagem para a barriga é muito melhor. É muito melhor. O efeito é muito melhor, muito mais seguro. E é engraçado o seguinte, a gente tem relato porque nós trabalhávamos embalagens maiores, né? Embalagens de 10 quilos, de 5 quilos. E tem franqueado que falou, depois que passou para a embalagem de 1 quilo, a gente passou a ter mais resultado. A gente passou a ter um resultado melhor, né? É porque o produto não fica aberto, não fica no tempo, né? A gente acabou tendo um resultado melhor. E era isso que a gente esperava mesmo. Então eu mantenho uma qualidade melhor do produto quando eu tenho... eu só vou abrir o que eu vou usar, né? E é isso. A gente consegue manter a qualidade melhor do produto. Mas em relação à embalagem... Evita umidade, evita sol direto, mas a armazenagem é muito simples. Agora, Beto, uma outra coisa que me ocorre aqui e que pode ser motivo de indagação do cliente é a questão do prazo de validade, né? Tá. Tem algum risco para o cliente que compra combo, pacote, de ficar com um produto vencido depois e ter que jogar fora? Não, ó, o que a gente tem uma característica, é o seguinte, eu produzo o que foi vendido, então vamos começar daí, eu produzo depois que foi feita a venda. Então, por exemplo, o franqueado faz o pedido, eu tenho muito pouco estoque, né? Por quê? Eu tenho pouco estoque para estar sempre fornecendo um produto novo. Com prazo de validade longo. Com prazo de validade longo. Bem pensado. O prazo de validade dos produtos de nutrição são 18 meses. Sim. Né? E eu sempre falo... Todos os nossos? Todos, 18 meses. Legal. Então eu falo o seguinte, o franqueado, a parte de nutrição foliar é um pouco mais longa. Né? Mas eu falo com o franqueado, a venda, como é uma venda técnica, você faz uma venda para um determinado período, né? Dificilmente você vai ter um produto vencendo na propriedade, né? A gente tem, posso fazer uma venda para 1 ano, até para 1 ano e meio. Então o produto ele vai estar do prazo de validade ali dentro. Sim. Então não tem, essa questão do prazo de validade não tem que se preocupar. Se acontecer, vamos supor que aconteça de eu produzir um determinado produto que não teve tanta saída e ele ficou 6 meses no meu estoque. E eu vou fazer essa entrega para o franqueado. Geralmente eu falo, eu vou te mandar um produto que só tem 1 ano de prazo de validade. Pode ser? Vai ser usado em 6 meses. Exatamente. Né? Então assim, transparência, né, Beto? Transparência. E não tem, quanto à prazo de validade, não tem a preocupação de que vá haver. Só se ele não usar. Só se eu entreguei para o produtor, ele ficou 1 ano e pouco sem usar, e falou, não, vou resolver usar agora. Aí vai vencer, porque o prazo de validade ele chega. Ele pode ser longo, mas ele chega. Mas quando é feita a venda corretamente, e geralmente o franqueado ele faz a venda já sabendo quando... Isso que tem que estar atento no pós-venda. Eu fiz uma venda, uma coisa que eu gosto muito de anotar, uma planilha no Excel mesmo. Eu fiz uma venda na propriedade X.
No máximo, 10 dias antes de acabar, eu tenho que estar lá dentro de novo. E aí, porque aí eu consigo acompanhar. Se ele está usando, se eu chegar numa previsão que eu tinha 10 dias para acabar o produto, eu tenho o produto para mais de um mês, eu sei que ele não está usando corretamente. A gente consegue avaliar muita coisa no pós-venda, né? Então, se eu faço uma entrega do produto pensando no prazo de validade e eu sei o período que ele vai utilizar, sem medo, tem a margem, o espaço de tempo para uso do produto é muito longo. E o franqueado ele sempre vai receber produto novo, né? A maioria das vezes ele está recebendo produto novo, produto que foi produzido para ser entregue a ele. Roberto, a gente costuma ter casos de necessidade de assistência técnica, assim? Uma embalagem que chega com problema ou que rasgou durante o transporte, as transportadoras são cuidadosas. Então, E se acontecer, como é que tem que proceder o nosso colega franqueado? Então, nós já tivemos problema. No início a gente teve alguns problemas com transportadora, né? Às vezes pela falta de cuidado ou mesmo porque você pega um trajeto muito longo. Vamos supor, eu pego uma venda daqui para o Pará, né? Certo. Daqui para o Pará, a troca de veículo acontece 2 ou 3 vezes, né? Então vai daqui para São Paulo, às vezes vai de São Paulo, vai para Minas, de Minas sai de Belo Horizonte. Brasília. E assim vai. E essa manipulação do produto, às vezes, acaba desgastando a embalagem. Então, a gente teve, uma época que a gente teve um problema desse. A gente solucionou isso, né? De que forma? Melhorando a qualidade das embalagens e melhorando a qualidade da transportadora, né? É comum a gente levar a transportadora para dentro do escritório e mostrar o produto que eu trabalho, que eu produzo é esse. Eu preciso de uma solução, esse produto ele tem que chegar intacto lá. Eu preciso. Bom aspecto. Exato. Não, e esse tipo de coisa eu tenho que envolver a transportadora. Não adianta eu comprar uma caixa que seja melhor do mercado se a transportadora não entenda a importância do meu produto chegar intacto lá. A transportadora tem que ter o compromisso. Então nós tivemos alguns problemas no início, né, mas as transportadoras elas sempre estão disponíveis a ouvir, a solucionar, e algumas mudanças nas embalagens a gente fez, né? Embalagem de melhor qualidade, a caixa, o produto vai todos os produtos vão dentro de caixa de papelão, a gente tem um número de carga máxima que pode ser empilhado, então tem todo esse cuidado que a gente leva para chegar o produto intacto ao franqueado e posteriormente ao produtor, né? Mas isso a gente sempre traz a transportadora para dentro da empresa, porque você também tem que entender qual que é o nosso papel, né? Qual que é a importância. Isso não pode chegar de qualquer jeito. Você quer ver uma coisa que era simples? Tinha época, por exemplo, tinha produto que a gente mandava em balde, que era uma embalagem que a gente utilizava. Um balde, que tem um mercado de aditivo para alguns animais, que nem para aves, o pessoal gosta dessa apresentação no balde, né? O que acontecia? Eles me colavam o adesivo da transportadora em cima do rótulo, em cima da informação de uso. Que absurdo. Só que para quem está na transportadora era uma coisa. O cara acha então, que está fazendo a coisa certa. Eu tenho que trazer. Então, assim. Aí quando chegava lá, o próprio franqueado falava, cara, ó, tá sem instrução de uso. Exatamente. Eu levei pro produtor, o produtor não sabe como é que me ligou, porque é onde está tem uma foto aí. E o que eu quero dizer com isso? A nossa produção, ela é toda. A gente rastreia tudo o que acontece desde o início até a chegada no franqueado. Isso é importante. Eu sei tudo que... Se o produto hoje, o produtor falasse, ó, eu usei o produto e eu tô achando que tá estranho, eu consigo rastrear toda a minha matéria-prima desde a fonte. Para ter ideia, produto acabado, quando a gente fala em qualidade, para chegar na transportadora, o que eu quero dizer? O produto tem 18 meses de validade, eu ainda mantenho uma amostra dele mais um ano após a validade, para fazer a rastreabilidade. O que acontece na transportadora é a mesma coisa. Então eu acompanho toda a carga que vai até chegar à mão do franqueado, para saber se chegou tudo ok, alguém liga, chegou tudo bem, está tudo ok, tem alguma reclamação, que a gente tem que dar esse feedback, tem que dar esse apoio não só ao produtor, mas também fazer esse feedback junto à transportadora. Entendi. Agora, eu fico me perguntando assim, né? Como é que o suporte da Agro, o pessoal que está ali no dia a dia, pode dar uma força para o franqueado que quer vender combo, que quer vender os pacotes?
Nós temos lá um time de suporte, né? Tem, o time de suporte. Aí o franqueado tá lá visitando o produtor rural. Ele tá lá e ele fala, puxa vida, eu acho que aqui caberia um combo ou um pacote, mas eu não sei o que oferecer. Tá, E ele pode pedir esse suporte e envolver vocês nessa venda? Não pode, ele deve. 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 Não deixe dúvida. Porque o que acontece? O que ele vai acontecer quando ligar no suporte? Ó, estou fazendo uma determinada venda, eu queria... Primeira coisa que eles vão perguntar, me conta um pouco, o que acontece dentro da propriedade? E aí, esse suporte, que é um suporte técnico, vai conseguir pontuar junto a ele quais são as opções. E o que é mais interessante, eu já consigo, junto a esse franqueado, determinar quais são as dosagens e os veículos de inclusão. Se eu vou incluir numa ração, se vai ser num sal mineral, de que forma que eu vou utilizar, ele deve ligar. Estou com dúvida, cabe fazer isso, eu posso usar dessa forma, liga. Aí, o time está lá para isso, a equipe está lá para isso. Por isso que existe franqueadora. Por isso que existe franqueadora. E uma coisa que eu falo, eu bato no peito, que um dos nossos diferenciais é essa assistência técnica. É. Né? Ali não fica sem assistência de não jeito fica, nenhum. só Não se fica. a pessoa não quiser. Não quiser. Só se ele não quiser. Né? Então, assim, tem que usar. Ó, eu tô levando... Você acha que talvez o combo pode ser uma outra coisa diferente. Eu posso... Não só o combo, mas eu posso pegar, por exemplo, eu estou na propriedade leiteira. Ou já aproveita, faz uma campanha de energia solar. Vamos passar para as outras coisas. Por que não? Né? Aproveita, faz. Eu posso fazer uma campanha regional. Ó, eu quero atender essa região e eu vou montar uma condição diferente para energia solar para essa região. Porque aquele produtor que ele é referência, tudo que ele fizer, o outro também vai ficar atento. Se ele põe placa solar para tocar a ordenha dele, para tocar toda a propriedade dele, a gente sabe o que pesa uma conta de luz no final de uma produção. Falando nisso, Beto, eu viajo bastante, você sabe. O que eu tô vendo de placa de energia fotovoltaica em propriedade rural é um negócio absurdo. Eu tô vendo, assim, verdadeiras usinas. Sim, hoje o pessoal está montando usina energética dentro de propriedade, né? E isso é uma outra renda para o produtor. Isso pode se tornar uma outra renda para o produtor. Eu vi um comercial esses dias na televisão falando, você tem uma renda garantida de X mil reais por tantas placas e tal. Sim. É uma grande verdade. É uma grande verdade, e às vezes eu posso estar dentro de uma propriedade que ele tem uma produção modesta, mas eu tenho uma área subutilizada. Eu posso transformar parte da área dele numa usina energética. Pois é. E eu trago outra renda para esse produtor. É isso que eu falo, vamos levar a solução. E é engraçado, né? A gente não costuma colocar esse combo na cabeça. Exatamente. Porque fica assim, eu fico olhando pro horse com casco e pelo. Isso. Eu fico olhando pro agroleite com cria e recria, mas eu não olho No para a todo. oportunidade de isso. vender uma usina fotovoltaica Perfeito. com uma parceira sensacional Que é a BYD. né? Então, a gente pega... Hoje a parceira de energia fotovoltaica, ela traz... Uma das grandes vantagens, a produção é nacional. Né? Então, a fábrica é aqui. Né? Isso é uma facilidade para quem precisa pegar crédito no banco. É verdade. Né? Porque a gente sabe que quando se vai pedir alguns financiamentos, se eu tenho talvez o produto por ser importado, as condições não são vantajosas. É verdade. Ou às vezes eu nem consigo autorização do financiamento. É verdade. A hora que eu tenho um produto que é nacional, isso já é um passo à frente. Né? E quando eu falo de produto nacional, eu tenho uma assistência nacional. Eu não estou dependendo de uma assistência remota num outro país. Né? Então eu tenho uma assistência, eu tenho um custo diferenciado. Né? A gente, até uma coisa que a gente estava revendo alguns orçamentos, por exemplo. Nossa, como barateou. Barateou e a gente pensava assim, por ser a produção nacional, por estar aqui, mas como barateou, porque a linha de crédito é muito melhor. A linha de crédito que eu tenho para colocar uma placa da BYD é muito melhor, porque é um produto que está sendo feito aqui. E fora isso, Beto, vamos falar de marca, né? Porque o que acontece? As marcas, a maioria delas são de
produtos de energia fotovoltaica. Sim. Elas não têm força de divulgação e tudo mais. Sim. Agora, esses carrinhos BYD estão na rua, tá todo mundo apaixonado. Exatamente. Tá todo mundo querendo seu elétrico, né? E é então, isso. a marca já tem uma simpatia natural. É uma marca que tomou conta do Brasil. E tá patrocinando TV, tá patrocinando programas. Os caras não vieram para brincadeira, eu não sabia. Eu vi uma empresa de táxi que só tá com o carro deles agora. Olha isso. Né? Eu comecei a ver carro BYD, e esse carro elétrico, e até perguntei pro engenheiro da empresa, falou, não, esse pessoal fechou uma parceria, os carros agora são todos elétricos. Exclusivos elétricos. Então, assim, é uma empresa que chegou com muita força, né? Que tem muita capacidade de qualidade de produto. Isso é uma parceria que veio a somar junto com a gente, e é mais uma solução que a gente tem para levar para a propriedade rural. E o Beto estava me confidenciando aqui, pessoal, que ele saindo daqui vai comprar um BYD para ele, para a esposa dele e um para o pai dele, que é o seu Alberto, que não perde um episódio do Agro Newscast. É isso ou não é, Beto? A BYD podia mandar uns para a gente usando, para a gente ir acostumando. Desafio. Ó, vai usando aí e vê se vai ter economia mesmo. Ó, que legal, né? Assim, o que eu acho bacana na agro, né? Não é fazendo assim uma autoexaltação, nada disso, mas assim, é o critério com as parcerias. Sim. Né? No consórcio com a CNP, que é uma gigante, é a maior da França, é a maior empresa de seguros da França, está administrando no Brasil já em sociedade com a Caixa há anos, é uma belíssima administradora. Agora, na área da energia fotovoltaica, BYD, né? Indústria própria, fornecimento de matéria-prima de primeira qualidade. Exatamente. Cá entre nós estamos sabendo que tem nascido aí mais parcerias que daqui a pouco a gente vai dar verdadeiros sustos aí na rede. Não, isso o que tem que ficar bastante explícito? Essa é a preocupação que a gente tem como empresa no cara que está no campo, em levar realmente solução para ele, né? Eu não estou pensando só em vender, eu consigo gerar uma segunda receita para ele, uma segunda renda para ele, a hora que eu falo em vamos montar uma usina energética, né? Tem produtor, por exemplo, que ele começa a ver a possibilidade, ele tem a propriedade, quando a gente fala em energia fotovoltaica, nós temos exemplo do produtor que ele tem 3 casas na cidade, que a conta está no mesmo titular, mais a fazenda, ele põe todas as placas na fazenda e redistribui. E essa aí é abatida em todas as casas. Utiliza nas suas propriedades. Exatamente. Porque o produtor normalmente é um cara que tem renda, um cara que tem dinheiro, tem patrimônio. E outra coisa, outra opção que nós temos, por exemplo, em regiões mais distantes que eu tenho muito problema com queda energética, eu tenho a opção, por exemplo, de colocar uma placa com uma bateria para tocar uma bomba d'água. Né? Aí eu já não fico dependendo daquela instabilidade. Eu já vi muita propriedade, tem que descartar leite, porque ficou sem energia 12, 18 horas. Né? Então, eu descarto um tanque de 1.000 litros de leite. Nós estamos falando aí em R$2.000, R$1.500, dependendo da região. Né, Beto? Nós temos visto acidente com energia aí em grandes proporções. Grandes proporções. Né? Então, é bem cuidadoso ter um sistema energético autônomo. Sim, né? Então a gente tem essa opção também. Né? Tem essa opção que dá para levar essa solução também ao produtor. Né? E crédito, se ele quiser, para comprar um trator, temos também, um caminhão, uma picape, né? Créditos do consórcio que estão aí, disponíveis. Você viu a velocidade do meu amigo ali? A gente vai falando do assunto, ele vai disparando as imagens. E sabe o que é interessante? Para inspirar os franqueados. O franqueado a gente fez uma reunião e a gente percebe algumas vezes, um franqueado uma vez falou assim, Beto, eu acho que a gente tinha que focar só na nutrição. Não tinha que ter essas coisas. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou te dando uma opção de ganho muito maior do que você está pensando. Eu não estou falando que você é obrigado a vender isso. Você não tem obrigação de vender energia fotovoltaica. Não tem obrigação de vender um consórcio. Mas você pode focar diante daquele cliente. Mas você imagina você perder uma oportunidade. Por que desperdiçar o Se você chegar num cliente, você for visitar uma fazenda, chegar lá, ele está com um maquinário novo, você pergunta,
Não, saiu meu consórcio. Se você pensar, podia ter participado disso, eu podia ter levado essa solução. Você chega lá, tem um barracão, tudo com placa fotovoltaica, você fala, nossa, você podia ter levado essa solução, não só pensando no ganho, mas nessa parceria que você tem com o produtor. Mas cá entre nós, né? As comissões são espetaculares, né? Então, assim, não se limite só à nutrição. Propriedade rural não é só isso. Tem um monte de coisa que dá para trabalhar. Então, quando ele falou assim, Beto, tinha que focar mais na nutrição. Eu falei, a gente já foca na nutrição. Eu já foco, o foco nosso é ela. Mas pela porta da nutrição passa uma boiada. Passa uma boiada. E eu não posso perder, eu não posso ficar limitado. Né? É verdade. Eu não posso ter essa limitação. Isso daqui é para você ganhar dinheiro, para você levar a solução. Né? E é isso que eu quero que eles entendam. E estão entendendo. Cada vez mais estão entendendo. É verdade. Que legal. Beto, eu sou esse entusiasta, né, da atividade que, assim, a partir do momento que você passa a fazer parte da vida do outro, você vira referência para o outro de tantas coisas. Isso é verdade. Não é? Então, esse é o espírito da Agro. E é importante que os nossos colegas conheçam esse espírito e incorporem esse espírito, os nossos franqueados. Isso é verdade. Eles têm que entender que, a partir do relacionamento deles, né, uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre, uma vez que o produtor rural vai comprar o consórcio do caminhão, que compre da gente. Sim. Por que vai comprar do Bradesco? Por que vai comprar do Santander? Que compre da gente. E você ganha dinheiro, o produtor fica feliz porque está realizando um bom negócio sem pagar juros, né, através do consórcio CNP. E, cara, é bom para todo mundo. Não, e sabe qual que é a grande vantagem? Eu não estou falando de preço, não é isso. A grande vantagem para o produtor vai estar te vendo sempre. É verdade. Ele te compra um produto que, se acontecer alguma coisa, ele sabe quem procurar. É verdade. Essa é a grande vantagem. É verdade. Né? E não é um produto que talvez a pessoa do banco teve lá, vendeu, não sabe. Não, ele está com você. Ele tem esse ponto de referência, que é o que a gente já falou, que é importantíssimo. E não é só para nutrição, não é. Ele tem você como referência, ele tem você como parceiro. Se ele compra, por exemplo, do consórcio, ele vai até o banco, ou algum vendedor do banco vai lá e faz essa venda. E essa relação, geralmente, ela se acaba aí. Né? E ela vai até o finalmente, até ela ser contemplada, até acabar os pagamentos. Mas com a Agro, não. Esse relacionamento é mensal, é semanal, é diário. Você já comprou seguro de banco? Eu não. O dia que você bate seu carro lá dia 30 de dezembro... não, seguro para carro, sim. Seguro de carro. Sim. Você vai achar o teu gerente dia 30 de dezembro para te dar suporte. Aquele corretor da pastinha, aquele cara que você liga para ele, nunca deixa de te atender, que é o franqueado da Agro, né? Esse vai estar junto com você. Isso é verdade. Esse vai estar sempre te oferecendo suporte, te orientando como é que liga para a central. Fui contemplado, o que eu faço? Espera aí, vou pôr uma pessoa aqui para te ajudar a montar o kit. É isso aí. Esse é o diferencial. Esse é o nosso espírito e é por isso que a gente está crescendo tanto, é por isso que a gente já está em todos os estados brasileiros, né? E vamos crescer mais. Vamos crescer muito mais. Estamos com o nosso departamento de expansão voando, né? Isso é verdade. E é isso, Beto. E é por isso que a gente continua produzindo o nosso AgroNews Cast. Quero te agradecer, Beto. Que isso, porque eu posso mandar um abraço? Não, um só? Você pode mandar o abraço que você quiser. Eu quero mandar um abraço para um pessoal da Nelore Mood, tá? Esse é o pessoal, ele o fundador é o Sérgio Manhani, ele é de Araraquara, ele junto aos filhos, o Gustavo e o Rodrigo. Esse foi o meu primeiro emprego, o emprego mesmo. Olha, foi que com esse pessoal, né, que era Agropecuária Guaicá. Hoje, Nelore Mood, eles são referência em genética, referência em resultado no gado de corte. Eu tenho muito a agradecer eles, né? Eu queria também mandar um abraço para os funcionários, a Mauri, o Ione, o Neide, esses caras que fazem parte da equipe, que foram importantíssimos na minha vida.
né? E eu tenho um orgulho de saber que um dia eu fiz parte daquilo e eles estão voando, sabe? Eu queria mandar um forte abraço pro Sérgio. Sérgio, um abraço, meu amigo. Eles assistem a gente, eles estão assistindo. Se não assistir, eles podem assistir a partir de que hoje. Legal, que né? legal. Eu falo bastante com o filho dele, com o Gustavo, a gente conversa algumas vezes. Eu tenho bastante contato com os funcionários, porque eles. Manda o link pra galera. Eu vou mandar, e assim, você vê que é uma coisa, quando a gente fala de relacionamento, né? Nós trabalhávamos juntos e são pessoas que são amigas. Né? A Mauri é uma pessoa que eu converso muito, o Ioene, que é o capataz, o responsável pelo caso, a gente tem essa ligação até hoje. E eu trabalhei lá até 2006, olha quanto tempo faz. Né? Então, assim, é um pessoal que... Tá chegando em 20 anos que você saiu. Hoje o profissional que eu sou, devo muito a eles. Né? Que legal, Beto. Isso eu tenho que reconhecer. Não tem limite. E um cara que me ensinou muito mesmo, que hoje não está mais entre nós, que é o seu Ivo Magnani, que é o pai do Sérgio, que foi um cara espetacular. Que te ensinou muita coisa Ensinou muita coisa. Além do meu avô, que eu falei, mas o seu Ivo foi um cara que deu uma experiência bastante diferente, um cara diferenciado, um cara que no seu tempo tinha a cabeça muito mais avançada, e eu tive sorte de ter pessoas assim, meu avô foi assim, eu tive sorte de ter pessoas assim na minha vida. Então eu queria deixar um abraço a todo o pessoal da Nelore Moody. Ô Beto, eu gosto muito do professor Cortella, já assisti muita palestra dele, a gente se encontra em eventos, né? Eu estou sempre nesse território do evento, eu não perco uma oportunidade de ouvir o Cortella. Eu ouvi o Cortella falando um negócio que me marcou muito, ele falou assim: a única forma de permanecer vivo é permanecer nos outros. Isso é verdade. Não é? Isso é verdade. Então, por exemplo, o seu Ivo Magnani, ele está dentro de você, seu avô está dentro de você. Isso mesmo. Eles estão todos vivos aí junto com a gente. Meu sogro é um cara que eu considero que está muito vivo dentro de mim. E é isso. Minha mãe, meu pai, eles vão embora, mas eles ficam. Isso é verdade. Eles ficam porque eles ficaram nos exemplos. Quantas vezes você lembra? Né? Diariamente esses caras estão comigo. Diariamente esses caras estão com a gente. Esses caras, diariamente eles estão comigo. E é porque é o seguinte, hoje, o que eu sou hoje, o que eu me tornei, eles participaram muito presente a isso. Né? Então, assim, e é muito presente mesmo. É isso, muito legal. E eu quero mandar um abraço para encerrar para o nosso... aquele que não perde um programa. Aquele que não perde um programa, que é o pai do Beto. Esse vai. É o seu Alberto. Seu Alberto, muito obrigado, né? Porque nos assiste. Pai, assiste, hein? Se não assistir, eu vou cobrar. Pessoal, muito obrigado. No próximo episódio temos assuntos interessantíssimos, né, Beto? Terminamos o 6º episódio. E é isso. Né? Tamo firme aí. E estamos só começando, né? Só começando. Tem muita coisa para compartilhar com os nossos colegas. Beto, meu amigo, obrigado. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também. Tanta coisa boa com a gente. Um abraço para todos vocês, pessoal da Agro. Até semana que vem. Uma vez por semana estamos juntos. É isso. Um abraço. Tchau, tchau.